Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal Escola do Apologista. Eu sou o obreiro Ricardo Lotti. Fico muito feliz por você estar interessado nos conteúdos que nós estamos postando. Quero te pedir para você se inscrever no meu canal, compartilhar, curtir também, comentar, para que a gente possa fazer melhor e com mais qualidade para o reino de Deus. Bom, e hoje eu quero dar continuidade à nossa série escatológica sobre os Cavaleiros do Apocalipse. E hoje eu decidi fazer um vídeo falando do terceiro e o quarto selo, os dois últimos cavaleiros, né? O Cavaleiro Preto e o Cavaleiro Amarelo, tá bom? Vou falar dos dois nesse mesmo vídeo. E se você não conseguiu pegar essa série do começo, volta lá no meu canal, você vai encontrar o primeiro vídeo, introdução sobre o Apocalipse, você vai encontrar o segundo selo, o primeiro selo, Cavaleiro Branco, o segundo, Cavaleiro Vermelho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cavaleiro Preto e o Cavaleiro Amarelo, que na verdade não é Cavaleiro Amarelo, mas é o Cavaleiro Verde, tá bom? Vou explicar isso também mais pra frente, por que eu falo Cavaleiro Verde e não Amarelo, mas está escrito amarelo, mas eu vou mostrar para vocês que é um cavaleiro com seu cavalo verde, tá bom? Para isso vamos continuar no nosso livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler assim então. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E na mão, e não danifique o azeite e o vinho. Bom, lendo o texto, a gente consegue identificar duas coisas: o alimento e o dinheiro. 1 denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um dia de trabalho braçal. Ou seja, o camarada vai trabalhar o dia inteiro e vai receber 1 denário, uma moeda de prata. Só que quando Jesus abre esse selo, esse terceiro selo, o Cavaleiro Preto, essa voz, ele dá essa ordem: 1 quilo de trigo por 1 denário. Então a gente vê que vai ficar caro, né? Uma pessoa trabalhar o dia inteiro para poder comprar 1 quilo de trigo. É óbvio que trigo ali é simbólico, né? Porque o trigo significa a base do alimento, né? E a gente não recebe em denário, né? Pelo menos no Brasil a gente recebe em reais, Estados Unidos em dólar e assim por diante. Mas isso não está dizendo especificamente o trigo, somente o trigo. Não, está dizendo os alimentos, né? Porque muitas coisas hoje, a base é o trigo. Então é como se fosse, está globalizando, está pegando todo tipo de alimento, que provém da farinha. Enfim, todo tipo de alimento vai estar muito caro. A pessoa vai trabalhar o dia inteiro, por exemplo, para comprar 1 quilo de trigo. Vai trabalhar um dia inteiro para poder comprar 1 quilo de arroz. Vai trabalhar um dia inteiro para poder comprar 1 quilo de carne. Se bem que a carne depende da carne que você for comprar, é um dia inteiro mesmo, para comprar 1 quilo. Mas enfim, esses dois termos, trigo e denário, está relacionado ao preço das coisas. E por que as coisas vão ficar caras? Se a gente voltar lá e ler um pouquinho sobre o cavalo vermelho, a gente vai ver que vai haver guerra, vai tirar a paz dos homens. E por isso, por essas guerras, por essa desordem no mundo, as coisas vão encarecer, a inflação vai subir, os juros vão subir e vai ficar muito difícil as coisas. A gente vê hoje, né, por exemplo, mais uma vez, olha só, o Rio Grande do Sul, o maior produtor do Brasil de arroz, já está aquele boato: vai ficar caro o arroz. Por quê? Porque lá foi destruído tudo. Enfim, outros países que estão em guerra, né? Por exemplo, um país lá, ele é o top 1 em produção de azeite, por exemplo. O país entrou em guerra, então o azeite vai ficar mais caro. E como o cavalo vermelho, o cavalo anterior do cavalo preto, ele vai tirar a paz da terra, então tudo
absolutamente tudo vai ficar caro. O óleo, o arroz, o feijão, as carnes, né, tudo relacionado à comida vai ficar caro pela consequência das guerras e da discórdia entre os homens. Né? O presidente vai discordar do outro e vão, não vendo mais para você assim, vou vender mais caro. E no fim das contas, quem vai pagar somos nós. Então o cavalo preto representa isso, uma consequência do cavalo vermelho. O mundo entrou em guerra, os países entraram em discordância, os homens estão se matando, estão se enganando e as coisas vão encarecer. A gente vê que quando acontece uma guerra, por exemplo, não precisa nem acontecer uma guerra, simplesmente acontecer algo nos Estados Unidos e a gente já vê que o dólar sobe ou o dólar cai, ou o barril do petróleo sobe ou cai, e isso acaba afetando nós brasileiros, porque o nosso petróleo ele é cotado em dólar. Então, quando sobe o dólar, sobe a gasolina. Quando abaixa o dólar, abaixa a gasolina. Então, você pensa comigo, se os Estados Unidos entrar numa guerra, acontecer alguma coisa, a gasolina vai subir muito, porque muito do nosso petróleo aqui é levado para refinar lá, então eles vão cobrar mais e a soma disso é que nós vamos pagar mais. Deu para entender mais ou menos, né? Então a guerra ela vai gerar o encarecimento dos produtos, né? Dos produtos que nós consumimos. Esse é o cavalo preto com o seu cavaleiro. Foi-lhe dada, ele tinha na mão uma balança. Então ele vai pegar lá o seu denário o dia inteiro do seu trabalho, você vai trabalhar o dia inteiro, você vai chegar no mercado e você vai sair só com um punhadinho assim de coisas. Né? Em alguns países isso já acontece, né? Você, por exemplo, pegar Cuba, você não consegue comprar um pacote de arroz fechado, não consegue. Você chega lá e compra só algumas gramas por pessoa. Né? Você não pode comer carne de boi lá, só se você for turista. Se você for nativo cubano, você não pode comer carne de boi. Você pode comer carnes brancas, frango, peixe, porco, enfim, carne de boi você não pode. Só os turistas e o pessoal do governo que pode. Os nativos não podem. Então a consequência é essa das guerras, trazida pelo cavalo vermelho, as coisas vão ficar caras. E o último selo, o último selo não, né? É o último cavalo, o cavalo amarelo. E por que eu falo que ele é o cavalo verde? Porque a palavrinha ali, se você pegar a Bíblia Strong, que eu ensinei você a baixar e clicar ali na palavra amarela, a palavra que vai aparecer é cloros. E a palavra cloros é um cavalo verde. Mas por que colocaram um cavalo amarelo? Eu te faço uma pergunta, alguém já viu um cavalo verde? Difícil, né? Então o camarada lá, quando traduziu essa palavra, ele colocou um cavalo amarelo, porque um cavalo amarelo a gente consegue encontrar. Então eu acredito que ele colocou isso para ficar mais palatável, para a gente poder entender isso. Cavalo verde, poxa vida, né? Nunca vi um cavalo verde. Mas ele colocando um cavalo amarelo fica mais fácil da gente entender. E esse cavalo verde, ele vai trazer algumas consequências, e vamos ler o versículo para a gente entender. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, venha, no versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto, e foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por muitos dos animais selvagens da terra. Então veja que esse cavalo verde, né, não amarelo, cavalo verde, ele traz algumas coisas, né? É dado um poder para ele para matar a 1/4 parte da terra através das espada de guerras, através da fome, por quê? Porque as coisas estão caras, tem pessoas que não vão conseguir comprar as coisas para se alimentar, então vai estar tudo caro, por pragas, por meio de animais selvagens, né? Interessante que até os animais selvagens, né? É bem claro que os animais selvagens da terra. Será que um leão vai atacar alguém? Será que, sei lá, algum animal selvagem vai atacar alguém? Não sei, é algo que a gente tem que se aprofundar. E pragas a gente pode colocar aí como insetos, né? Esses tempos, uns anos atrás, aconteceu aquele movimento lá dos gafanhotos aqui na América do Sul, né? Que as pessoas ficaram todas desesperadas, né? Também, né? Imagine vir um enxame de gafanhoto e, meu Deus do céu, não lembro quando que foi, mas eu lembro vagamente sobre isso. Então é uma praga, né, que vem para destruir a plantação, destruir as colheitas. E por matar pela espada, né?
Por que vai matar pela espada? A gente vê o cavalo preto, vai ficar tudo caro, as pessoas vão ter que começar a roubar, talvez, para se alimentar, as pessoas vão começar a trapacear uns aos outros para poder ter o que comer pela fome, né? Vai estar tudo caro, as pessoas vão estar com fome por pragas e por meio de animais selvagens. Mas se a gente conseguir linkar, se a gente conseguir não, a gente consegue linkar esses versículos com Lucas 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Se você ler Mateus 24, Lucas 21, junto com Apocalipse 6 e os 4 primeiros selos, você vai ver que Jesus ele fala um pouco de cada selo desse. Só que João lá na frente tem a revelação de como se fosse pessoas trazendo isso, né? Eu falo que tudo isso é uma consequência do primeiro cavaleiro com seu cavalo branco, que para mim é o anticristo. Jesus fala que haverá grandes terremotos, fomes. Por que vai haver fome? Porque o cavalo preto ele tem o poder de fazer as coisas ficarem caras e tudo vai ficar difícil de se comprar. As pestes, né? As doenças, né? Que o cavalo verde vai trazer, as doenças, as pestes, as pragas que o cavalo verde vai trazer. E a gente vê quantas doenças pegam a gente de surpresa. Agora você imagina comigo, se o alimento vai estar caro, né? Imagina um remédio. Imagine para você ir na farmácia comprar um remédio para você curar a sua doença, amenizar a sua dor. Por isso que as pessoas vão morrer de pestes e de pragas. Vai haver grandes sinais provenientes no céu. Esse mês, se não me engano foi esse mês, foram relatados em vários lugares da Europa auroras boreais, sinais que são maravilhosos, são muito lindos. Se você pesquisar em uma aurora boreal, você vê que é um fenômeno muito bonito de se ver, de se assistir, muito legal mesmo. E em vários lugares do planeta que nunca aconteceu isso, aconteceu. Será que estamos vivendo esse tempo? Ainda não, porque tem que se revelar o anticristo, o cavaleiro com seu cavalo branco. Mas em meio a todas essas coisas terríveis, nós vemos que é o próprio Jesus que abre esses 4 primeiros selos. E tudo está no controle e na ciência de Jesus Cristo. Jesus ele está fazendo isso, ele está abrindo esse livro não porque ele é mau, não porque ele quer que os homens sofram, não, porque ele está dando aquilo que as pessoas que não se arrependeram merecem. Tem pessoas hoje que a gente vê sofrendo e são pessoas crentes porque infelizmente estão no meio de um povo impuro. E é isso que acontece comigo e com você. A gente sofre hoje, pessoas sofrem hoje, são perseguidas, mas não porque elas são culpadas de alguma coisa, porque Jesus tirou toda a culpa delas. Jesus justificou elas na cruz do Calvário. Elas não são inocentes, elas são justificadas através do sacrifício de Jesus. Elas são condenadas, mas Jesus Cristo vem e justifica elas, e agora elas são descondenadas. Uma pessoa descondenada, é isso que nós somos, descondenados do inferno. Nós não vamos mais para o inferno porque aceitamos Jesus Cristo. Então esse tempo terrível são para as pessoas más, que não aceitaram Jesus Cristo, que ouviram a palavra, ouviram o Evangelho e não deram crédito para aquilo que foi pregado por todo esse tempo. E nesse momento, nesse tempo escatológico, no fim dos tempos, Jesus vai derramar sobre eles aquilo que eles merecem. Só que muitas pessoas boas, muitos cristãos, muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo vão estar nesse meio. E o próprio Jesus fala isso, né? Que, Pai, eu oro para que não os tire eles da terra, mas que os livrem do mal. Jesus em Apocalipse também fala que se for preso será, se for morto a espada será morto. Mas não temas, porque está tudo no controle. A morte para o justo é lucro, independente da maneira que seja. Eu sei que é difícil falar sobre morte, ninguém quer morrer hoje, né? Ninguém quer ter uma morte pelo menos terrível, uma morte dolorosa. Todo mundo quer morrer dormindo, morrer bem tranquilinho, bem bonitinho, mas nem sempre é assim.
A gente vê homens de Deus que sofreram coisas terríveis, né? A história nos conta, a tradição nos conta que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, Paulo morreu degolado, João, meu Deus, o que ele passou para escrever esse livro? Mas tudo tinha um propósito e todos eles culminaram para que a gente hoje possa pregar o Evangelho, possa entender esse livro de Apocalipse, possa ter esse conhecimento de que, independente das situações difíceis, Jesus ainda está e sempre estará no controle de tudo e de todos. Nada acontece sem a permissão de Deus e sem a permissão de Jesus Cristo, absolutamente nada. Deus, ele é tão bom que deixa os homens plantarem o que eles quiserem, e tão justo que ele deixa os homens colher aquilo que eles plantaram. Então a gente está plantando o amor, a gente está plantando o ensino, a gente está plantando a misericórdia, e é isso que a gente vai colher de Jesus. Mas homens plantam a ira, plantam a discórdia, é isso que vão colher. Agora há pouco eu vi uma notícia de um sargento dos bombeiros que estava desviando as mercadorias que eram para ser levadas para o Rio Grande do Sul. O amor de muitos se esfriaria, né? A apostasia vai vir, mas enfim, cada um vai ter o que merece. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Nosso bem é fazer o quê? Pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e Ele está voltando. E vamos se preparar para a volta dele, eu creio que está muito perto. E quando eu falo perto, eu não estou dizendo daqui 2 anos, 3 anos. Eu estou dizendo que pode ser daqui 100 anos. Pode ser daqui 3 dias. Ninguém sabe. Perto para mim pode ser agora, daqui a pouco. Mas o que importa é que ele vai vir. E que os ensinamentos que ele nos deixou é para a gente poder passar por qualquer dificuldade. O selo 1, o selo 2, o selo 3, o selo 4, 5, 6 e o 7 foram o próprio Cristo que abriu. Então ele tem o controle e o domínio sobre tudo e sobre todos. Amém? Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se hoje você está passando dificuldade e você é um cristão verdadeiro, que segue a Cristo de todo o coração, com toda a piedade, toda a fidelidade, fique tranquilo. Descansa no Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. E a nossa promessa é um novo céus e nova terra, onde não há dor, onde não há desespero, onde não há tristeza, mas só amor e alegria na presença de Deus. Esse tempo na sua vida vai passar. Esse tempo na sua vida é algo que você precisa, que Deus quer que você passe, para você aprender alguma coisa. Não existem homens e mulheres de Deus sem um grande trauma na vida deles. Então, se agarre nessa palavra. Jesus, Ele está com você. E se você, porventura, sente que está um pouco desviado do caminho, peça perdão, se reconcilie com Jesus, peça para Ele te ajudar a passar por essas provas, porque eu creio que Ele é fiel e justo. A palavra fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então fique em paz, que Deus abençoe você grandemente. Vamos juntos aqui, né, estudando e aprendendo a palavra de Deus, crescendo em graça e conhecimento, até que Ele venha, né? Esse é o meu jargão, ó. Vamos estudar e aprender até que Ele venha. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida. E o próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre o milênio, o reino de Jesus na Terra. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva para que a gente possa fazer melhor e mais perfeito para Deus.